Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alex Tavares, sou despachante aduaneiro. Esse vai ser o primeiro de diversos vídeos que eu vou colocar para explanar minhas experiências na área de comércio exterior, que são anos de experiência, são 29 anos exatamente de experiência. A minha empresa tem uma idade, essa idade também, a empresa Jump Comics, assessoria em comércio exterior e consultoria. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é explanar o meu conhecimento. Meu pai é despachante aduaneiro, Genário Ricardo Tavares Filho, também juntando tudo, a família inteira que é voltada ao comércio exterior. Meu filho trabalha comigo, é atuante também, dá mais de 100 anos de experiência. Eu vou colocar um pouquinho nas redes para vocês terem ideia do que está acontecendo, o comércio, o que funciona na legislação. Então eu vou começar, há tempos que eu já desenvolvo isso, só que mais no particular, e vou agora explanar aos poucos o meu conhecimento para vocês tomarem como base, opinião, uma opinião a mais. Eu vou falar um pouquinho dessa crise que nós estamos vivendo, coronavírus. Eu acho que todo profissional, se dedicasse a falar sobre o que tem conhecimento, seria a melhor coisa hoje. Porque você falar sobre o que você não conhece, eu não sou médico, não sou da área médica, então como que eu vou falar sobre uma coisa que eu não tenho experiência? Então eu vou explanar a minha experiência, para ver se eu posso ajudar os empresários, os investidores a dar continuidade na vida comercial. O tópico desse vídeo é simples. A importação para o Brasil não. O país não tem condições de viver sem importação, principalmente da China. Tudo que você olhar aí na sua casa, aproveita que você está em quarentena, você vai ver que tudo tem Made in China, Made in RPC, enfim, porque isso está inserido dentro do nosso comércio já há 15, 20 anos. Então, de uma hora para outra não dá para parar, a não ser que tivermos um plano estrutural industrial onde o governo incentiva as grandes, pequenas e médias indústrias com facilidades em recolhimento de tributos, com facilidade ou com investimento, alguma viabilidade para adquirir máquinas. E nós temos esses projetos do governo, mas são ainda pequenos perto do que poderia ser. Então não funciona no país exatamente do jeito que deveria. Então eu vou falar da minha área que eu conheço e é uma ideia para o mercado não parar. Como funciona? É uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa rápida, pesquisa que vocês podem dar sequência aí, ou se quiserem podem entrar em contato comigo para mim explanar essa ideia, mas é uma ideia simples. A ideia é o seguinte: o dólar está R$5, está na casa dos R$5, certo? Isso já faz um mês, mais ou menos. Então, não é de agora, não foi semana passada, R$5. Nossa, parou a importação, todo produto é 5 vezes mais os impostos. Enfim, não é assim que funciona. Não é exatamente assim que funciona. Vai funcionar da seguinte maneira: o dólar está a R$5, certo? Beleza. Então, qual é o país que você compra? É China. A maioria das importações no Brasil, na sua grande maioria da porcentagem, é China. Então, acontece. Lá na China, a moeda corrente não é o dólar. A base legal foi estabelecida na OMC, na Organização Mundial do Comércio, que usasse o dólar como moeda de negociação, a não ser na América do Sul, que é livre comércio. Temos aí, a maioria dos países usa o real, a gente pode usar o real. Mas fora isso é obrigado. Isso eu vou explicar em outras aulas. Em outros vídeos, perdão. E para vocês terem uma ideia do como funciona. Então, se a gente comprou um produto, eu vou dar um exemplo simples, a $20 e ele custava R$80 em setembro, por exemplo, aqui no Brasil a gente pagou $20, custava R$80, dólar em média de R$4. E agora ele custa R$50. Nossa, inviabilizou? Não, eu acho o seguinte: agora é a hora de um bom administrador usar a sua competência administrativa. O que acontece? Lá na China, o dólar também subiu, porque isso é uma disparidade mundial. Ele tem lógico, tem a variabilidade, mas ele é um ato mundial. Então a crise está estabelecida no mundo. Nossas bolsas deram o break algumas vezes na semana, lá também, nos Estados Unidos também. Então é um negócio mundial. Quando existe essa crise mundial, você tem que controlar
com o que você tem de ferramentas na mão. A fábrica lá na China que você vai receber, ele não vai receber em dólar, ele vai receber em moeda chinesa. Então o que acontece? Nós temos o pagamento em reais convertidos em dólar para pagar sua mercadoria em dólar, e lá a conversão para ele receber em moeda chinesa. Então o que acontece? Essa triangulação de moeda, essa conversão, esse ciclo, ele está lá também, o dólar também subiu lá. O que isso significa? Que aqui, a sua mercadoria que você pagava 20 dólares, agora vai custar os 20 dólares, custava 80 reais, agora custa 100 reais, no nosso exemplo. Lá, a mercadoria que custava 20 dólares, você vai pagar essa mercadoria, os 20 dólares lá é diferente também, porque lá também o dólar está alto. Então o valor real da mercadoria que ele está vendendo um custo mais alto. Então qual que é a sua função no momento? É levantar, a dica, levantar essa mudança de trajetória de moeda lá também, porcentagem, e ver quanto subiu lá a moeda, para saber quanto que é o seu preço da sua mercadoria, pagando o mesmo custo que você teve em setembro, outubro, novembro, dezembro, que seja, o mês de referência que você fez ao último pedido, qual foi o custo da moeda, o custo que subiu, quanto foi a diferença do dólar, para saber que o custo real em moeda chinesa, quanto você pagou na mercadoria em moeda chinesa na época. Com essa formatação, com esse trabalho feito, você vai explanar isso para o seu fornecedor, que eu acredito que você tem um bom contato com o seu fornecedor, e você vai explanar e vai explicar: eu não posso mais pagar os 20 dólares, porque os 20 dólares custava tanto, tivemos uma alta, e aí no seu país também teve essa alta. Os 20 dólares custava tanto de moeda chinesa. Então acontece, com certeza, hoje com 16 dólares, 17 dólares, eu estou chutando, né? Mas bem próximo do real. 17 dólares, você compra a mesma mercadoria, porque você não teve base para aumento, não teve motivo para aumentar na sociedade, a não ser que aumentou o imposto deles lá também, não, mas não teve nada disso. Então acontece, então você vai negociar a saída da sua carga lá. Negociando essa saída, o que você vai conseguir, o que você vai conquistar? Você vai ter a mercadoria aqui no Brasil não mais a 20 dólares, a 17, 18, o que você conquistou na sua compra, a 17 dólares. Então acontece, você é obrigado a continuar trabalhando com a moeda por causa da Organização Mundial do Comércio, e você vai ter uma queda e vai trabalhar com esse quesito, você vai ter uma ajuda na formatação do seu custo. Então você negociando lá, agora veja bem, agora entra a parte da aduana, onde meu pleno conhecimento, assim, lógico, todos nós somos ignorantes, o único que tem conhecimento total é Deus, mas onde eu tenho mais experiência para falar também. Então essa negociação, esse trabalho, ele é árduo, porque você tem que fazer levantamento de moeda naquela data, da sua invoice, e fazer essa conversão. Você vai fazer o caminho inverso da moeda até chegar lá na fábrica, quanto você pagou em renminbi, moeda chinesa, renminbi, você tem que ver quanto você pagou em moeda chinesa, renminbi, na fábrica, naquele produto. Aí converteu, deu tantos dólares, chegou aqui no país, deu tantos reais. Então você vai fazer esse trabalho, não é tão fácil, também não é tão difícil. Você se dedicar um pouco, você consegue pegar suas invoices, as últimas, a que você tem pedido, a que você queria colocar pedido e formatar, e você vai negociar. Aí temos um problema. Qual é o problema? A aduana do Brasil, ela é base de dados. Nós trabalhamos com o Syscomex, que é um dos programas mais modernos do mundo, no quesito de dados, de base de dados. O mainframe é gigante, é um programa totalmente autocapaz, e ele tem base de dados com preço mínimo. E você tem um histórico na receita e colocado dentro do Syscomex no seu CNPJ. Então você tem uma mercadoria 20 dólares, 20 dólares, 20 dólares, aí você passa a ter a mesma mercadoria, a mesma referência a 17 dólares. Então qual que é aí a minha sugestão como despachante aduaneiro e conhecedor da área e da legislação aduaneira? Todo esse histórico dessa conta, você vai criar um dossiê para você negociar, toda vez que eu fizer, o faça por e-mail para documentar real, e todas as solicitações você documenta e faz a tradução automática. Então você manda o e-mail já traduzido, isso é uma sugestão minha, uma ideia também. Você já manda a tradução embaixo, tradução idêntica, no próprio e-mail. Ah, mas ele não vai saber português, não tem problema, mas você manda.
Isso vai servir de base para se a Receita Federal, quando sua carga chegar no Brasil, questionar, você já dá entrada no seu documento de importação ou passa para o seu procurador, para o seu despachante aduaneiro, o seu representante referente à alfândega, já a parte documentada que você dessa negociação. Então você vai explicar para a Receita Federal por que você declarou 2, 3, 4 embarques $20 e você passou a declarar $16. O que aconteceu? Aconteceu isso, você fez uma negociação e aí você vai documentar para a Receita e com certeza o fiscal vai entender. Salve o caso de a Receita Federal ter preço mínimo naquela mercadoria. O que significa isso? Eu vou explicar isso em outros vídeos. Eu estou dando uma explanação da crise, como você continuar suas operações internacionais na crise. Então acontece, de importação principalmente. A mercadoria que tem preço mínimo pela Receita Federal, não importa o quanto você pagou. Se você pagou 10 e o preço mínimo é $20, você vai declarar 10, vai documentar 10, mas o recolhimento dos impostos federais e o municipal, no caso do ICMS, vai ser sobre o valor mínimo que a Receita Federal exige. E essa diferença cambial, que não vai existir, vai ser explanada em processo aduaneiro. Isso é uma lei antiga, eu não concordo, mas quem sou eu? Mas é uma lei muito antiga, essa lei não foi ainda estornada, não tem uma medida provisória que sustente isso, mas isso a gente vai explicar melhor num outro caminho. Mas essa seria uma solução rápida, de trabalho, lógico, de muito trabalho. Agora o que vai perdurar são empresas que realmente estão dedicadas a se dedicar no trabalho e na consultoria e fazer custo. A formulação de custo hoje é muito importante. Não adianta você fazer os custos diariamente. Mudou para 5,15, mudou para 5,20, para 5,5. Essa casa de 4,80 a 5,20, o resultado final, dentro de todos os custos inerentes da importação, essa viabilidade, essa variação ela está dentro do colocado. Você quer negociar o valor, sim, que vai ser base de cálculo para os seus impostos. E negociar fornecedores, junto com o fornecedor, se você consegue trazer meio container, negociar com outro fornecedor, você não quer trazer carga solta, LCL, porque tem algumas cumplicidades, algumas coisas complicadas, né? Eu falei complicidade, não é complicadas, você trazer carga solta, alguns custos que sobem quando você traz carga solta. Quem mexe com importação esse vídeo é um vídeo bem técnico, porque é da crise. Eu vou fazer os vídeos assim, mais bem explicadinhos, referente a importação e exportação, mas esse é bem técnico, que é falando do vírus, da taxa de dólar tá alta, e você ter uma solução mediante, para você não ficar parado esperando, você continuar a sua operação. Então o que acontece? Você vai fazer um acordo com o seu fornecedor, você vai documentar esse acordo. Isso daí, lógico, não vai pendurar para sempre. O seu fornecedor vai te perguntar, é óbvio que ele vai te perguntar: e quando baixar? E quando baixar o dólar, você vai pagar mais também para mim? Ou você vai seguir a tabela que eu já mandei para você? É lógico, então você vai fazer um acordo, não é permanente. Então, você deixa claro isso com o fornecedor, que normalmente o fornecedor ele é chinês. Estou falando do caso de importação China, tá? Que é o mais afetado. Então você tem que saber negociar, tem que ser bem maleável, você tem que explicar a situação do país. E realmente o povo chinês, hoje ele quer vender, ele é bom de negócio. O povo chinês não é ruim de negociação, ele pode ser ruim para outras coisas, que eu também concordo com o resto do mundo, mas enfim, para negociação eles são bons, eles fingem não entender, você tem que insistir. Então essa seria uma solução, e a parte da aduaneira você manter essa documentação, esse dossiê, para poder apresentar isso numa fiscalização ou numa auditoria. Enfim, você vai ter que comprovar essa negociação que foi causal, né? Que foi durante um período por causa de um motivo específico. Então você vai ter esse dossiê às suas mãos. Então essa é uma ideia de uma consultoria que eu estou fazendo num cliente e estamos embarcando, graças a Deus deu certo. Então esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer. Eu estou fazendo esse vídeo mais por causa da crise e explicando. Se cada um tivesse uma solução na sua área de conhecimento, não se envolvesse, não ficar dando... Eu acho que tem que deixar a parte... Infelizmente essa parte de vírus para quem conhece, para quem entende, para os médicos, até infelizmente
O nosso presidente devia também se envolver menos com isso, ele devia tomar as providências, mas deixar que a linha de pensamento estivesse na mão de quem realmente agora interessa. Torço por todos, vamos ficar em casa, vamos respeitar a ordem estadual, municipal e federal e dar sequência na vida. Eu torço por todo mundo, vamos se cuidar, se higienizar e tentar desenvolver o negócio, não deixar os negócios pararem, porque parado vai ficar muito mais difícil de dar continuidade. A partir do momento que você parou a máquina, para você continuar lá na frente é muito mais difícil. Tá bom? Foi um prazer eu poder compartilhar essa minha experiência, a minha ideia, e esse é o primeiro de diversos vídeos que eu vou fazer na parte de comércio exterior. Um abraço, obrigado, tamo junto sempre.